Muito, muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria ter a sua presença aqui conosco mais uma vez, para que a gente possa acompanhar mais uma edição do nosso Pinga Fogo. E eu aqui monitorando aqui a nossa transmissão para ver se o áudio está chegando, beleza? E agradecendo a todos os nossos parceiros, os nossos amigos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que sintonizam aqui a Emissora do Bem. Muito boa noite, meu amigo Jorge Alahá. Boa noite, Rubens, e boa noite para todos os companheiros que nos assistem pelos diversos canais ligados na Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. Fazia tempo que eu não falava a vinheta, né? É verdade, né? Ainda bem que você lembrou, ajudando a construir um mundo melhor. Olha só, o nosso abraço, o nosso carinho aos nossos parceiros de transmissão, a quem a gente consegue fazer com que essa mensagem propague ainda para muitos outros lugares, a FEB TV, a RAI TV, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Amigo Espiritual, os amigos do Espiritismo.net, e deve ter outros amigos aí que acabam pegando o sinal e compartilhando o sinal ainda, fazendo com que esse Consolador prometido possa chegar a lugares que a gente não imaginava chegar. Então a gente já está na edição número 28 do Pinga Fogo e a gente vai começar com uma prece. Eu queria convidar todos que estão aí conosco para que possa fechar seus olhos, aproveitarmos todos nós esses instantes, rogando a Deus, nosso Pai, que possa, através dos seus emissários, vir ao encontro de cada um de nós. Em especial, nós pedimos pelo nosso amigo Jorge Alahá, para que ele possa ser intuído nas respostas a serem trazidas a cada um dos nossos irmãos que estarão participando conosco hoje do programa. E que a paz que emana do Criador continue envolvendo todos nós, nos ajudando nestas lutas do dia a dia. Em teu nome, Senhor, sob a tua proteção, nós iniciamos a tarefa da noite de hoje. Que assim seja. Bom, meus amigos, nós estamos na edição número 28 do Pinga Fogo. Começou com uma brincadeira, a gente já está aqui no número 28 e segue. Virou um programa da grade da Rádio Fraternidade. E em breve a gente vai estar com uma novidade muito bacana. A gente está preparando aqui e a gente logo coloca aqui a informação. Eu vou adiantar aqui que a gente vai recortar as perguntas, né, que o Jorge responde aqui e vai colocar tocando durante a programação da Rádio Fraternidade. Então você vai estar ouvindo lá, de repente vai entrar o Jorge Alahá respondendo uma pergunta aqui originária do Pinga Fogo, e aí depois você vai ficar curioso, vai querer ouvir, aí você acessa a playlist aqui dos Pinga Fogo e assiste a íntegra. Jorge, seja bem-vindo, a palavra é sua e já emenda o tema que a gente vai abordar hoje. Uma boa noite para todos nós, prazer muito grande estar novamente na presença de todos que participam dessa nossa atividade. Hoje eu queria falar particularmente de uma das questões que se comenta muito quando se conhece doutrina espírita, que é sobre lei de causa e efeito, providência divina, atenuantes e agravantes. É muito comum quando a gente conhece doutrina espírita, as pessoas falarem sobre as dores que a gente passa, justificando que essas dores estão relacionadas com alguma coisa do passado. E também a informação de que as pessoas, em função do que fazem, podem ter alterações dessa programação. E eu queria hoje começar falando um pouquinho sobre isso. Sim, é verdade. Conforme aquilo que está disposto nas obras espíritas, e mais especificamente na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala que as causas do sofrimento, elas são basicamente duas. As causas atuais e as causas anteriores. O que são causas atuais? São todos os sofrimentos que nós temos que foram decorrentes de decisões que tomamos nesta vida. Coisas que nós realizamos no hoje e que justificam
as consequências, as nossas dores, as nossas lágrimas. Existe muito sofrimento que nós passamos durante a existência terrena, que eles decorrem de decisões que nós tomamos nesta encarnação. Impulsividade, agressividade, abandono, desamor, coisas que nós fazemos nesta existência e que gera as dores que nós temos. Então, Allan Kardec, quando trata a questão do sofrimento, ele diz que o sofrimento pode ser causado por questões atuais. Mas ele abre o espaço, evidentemente, para uma segunda discussão, que são as dores com causas anteriores. Passamos por um sofrimento hoje e, quando analisamos, não encontramos a causa para esse sofrimento. Meu Deus, por que sofro se não fiz nada para merecer o que está acontecendo? Quando estamos diante de uma situação desse tipo, que fala o Espiritismo? Se você nada fez para que determinada questão aparecesse, é provável que esse fenômeno que você está vivendo, já que você não contribuiu, decorra de algo do passado que você fez, você não recorda, mas a lei que está em nós nos chama para viver determinadas experiências, determinadas doenças, que vão fazer com que a gente encontre com a nossa própria história, na tentativa de nós solucionarmos as questões que estão em aberto dentro da nossa alma. Então, situações que a gente passa, que nós não colaboramos para que elas acontecessem, são um indicativo das causas anteriores do sofrimento. E em cima disso, eu queria colocar um pontinho a mais. São os agravantes e os atenuantes. Às vezes, a programação espiritual é para acontecer uma determinada coisa com alguém. Mas esse alguém que teria que passar por uma determinada situação comportou-se tão bem durante a vida física que aquilo que era previsto de acontecer, acontece, mas num grau bem menor, porque o indivíduo não precisa do peso que a lei teria na programação inicial, porque ele, sozinho, já começou a fazer uma modificação íntima que a sua educação já está pela metade. Não precisa passar por aquele sofrimento tão forte para despertar o espírito, porque ele já está quase que desperto. Então, esse sofrimento ele diminui. E uma pessoa que poderia ter uma grave doença acaba tendo, de repente, essa doença ou uma parecida que acontece num grau menor e sem deixar as consequências tão dolorosas que poderiam ter, porque o processo de educação já aconteceu anteriormente sem precisar passar pela dura prova. E pode acontecer o inverso. O indivíduo se comporta tão mal, tão arredio, tão indiferente ao processo de aprendizado, que a programação espiritual que era previsto para chegar num grau de comprometimento amplia. E a pessoa pode sofrer um agravante da situação pela conduta que tem. Todos esses fenômenos decorrem de uma única coisa: o desejo de Deus, que nós aprendamos o propósito da vida e encontremos o caminho da felicidade. Mas com o sofrimento, sim. Porque, segundo diz o Livro dos Espíritos, Deus não é o Deus dos homens. Deus é Deus dos espíritos, dos seres imortais. No livro Os Mensageiros, Aniceto também diz isso. Deus não é Deus dos que morrem, mas é Deus daqueles que vão viver para sempre. Então é exatamente isso que ele quer. Se for necessário que o homem chore por alguns anos ou algumas horas, para que o espírito depois sorria, isso será feito. Porque o objetivo de Deus é a felicidade íntima dos espíritos. E às vezes, um sofrimento que dura um pouco de tempo é a grande solução para libertar as nossas almas de maneira definitiva dos graves conflitos que nós trazemos dentro de nós. Bendita dor que nos ensina e nos aponta o caminho do céu. Muito bem. Maravilha a reflexão que começa o nosso programa de hoje. E a gente queria convidar os ouvintes para que a gente pudesse prestar atenção nessa pergunta que nós recebemos, que eu acho que pode servir para todo mundo. Deixe me pegar ela aqui. Vamos lá, perguntas para o Jorge Alahá. Vamos lá.
Jorge, sofri um aborto retido com 6 semanas e 4 dias. Mas só descobri quando ia fazer 12 semanas. Foi muito traumático. Me foi revelado pela espiritualidade que o meu filho teve medo de reencarnar e desistiu. Me aconselharam a entrar em prece para convencê-lo a voltar. Mas não sei como me dirigir a ele. Sei que é um espírito adulto, mas penso nele como um bebê e sempre tive a impressão de ser do sexo masculino. Como faço para entrar em conexão com meu filho? Como encorajá-la a voltar? O nome da nossa irmã, Jorge, é Milene. Ela mora em Portugal e ela tem 40 anos. Como ela diz aqui, está correndo contra o relógio. Eu não sei se ela vai estar acompanhando a gente ao vivo por causa do fuso, né? Mas ela disse que se não conseguisse, estaria acompanhando nessa terça-feira pela manhã. Milene, um bom dia para você, se você estiver nos ouvindo online. Essa experiência que você passou é uma experiência muito traumática. A perda de filho, independente dele já estar nascido ou não, é sempre um elemento muito forte na existência, principalmente das mulheres. E é importante que realmente você faça uma reflexão sobre todas essas questões, no sentido de não deixar com que essas feridas se tornem muito profundas dentro de sua alma. Mas eu queria começar a discussão por um outro ponto. Eu queria começar a discussão pelo aspecto clínico seu. Você diz que perdeu a criança com 6 semanas e pouquinho, mas que só foi perceber na 12ª semana. Então, pelas minhas contas, a criança passou praticamente umas 6 semanas, ainda para até você descobrir que teria acontecido. Se isso aconteceu, você tem que ficar muito atenta para o seu aspecto de saúde física, porque 6 semanas com uma criança morta no ventre é uma questão que você precisa prestar bastante atenção, porque o processo de curetagem, se tiver deixado algum resíduo, você vai sentir muita febre, vai gerar inflamação. Então, tenha bastante atenção se você não está apresentando nenhum sinal de infecção. O médico tem que acompanhar você para verificar se a sua taxa de leucócitos não está ampliando muito, se você não está tendo problema de infecção por conta dessa retirada da criança. Bom, o primeiro ponto, o segundo ponto para trabalhar aí é a questão da perda dessa criança. É muito importante nessa discussão a gente perceber que nós estamos tratando de um chamado aborto espontâneo, pelo que eu entendi. A criança, ela espontaneamente veio a óbito dentro do ventre. Nós não estamos tratando de uma retirada intencional da criança do ventre, ok? Então, é um aborto, pelo que eu entendi, pela lógica da história, é um aborto espontâneo. Então, para a doutrina espírita, o aborto espontâneo é uma circunstância que se dá e que independeu da vontade daqueles que são os envolvidos na trama, que seria o pai e, mais especificamente, a mãe. Quando esses fenômenos acontecem, a primeira coisa que a gente passa é a querer se culpar. O que foi que eu fiz de errado? Eu acho que eu não deveria ter feito a faxina que fiz, não deveria ter caminhado o que eu caminhei, foi alguma coisa que eu comi, ou então eu me aborreci, e a gente começa a estabelecer uma série de situações para tentar justificar isso, e o que é perigoso é nós cairmos num processo de culpa. Então, é importante que a gente perceba que fenômenos graves como esse, que determina sobre a encarnação das pessoas, a gente não pode ser considerado como o elemento que assim fez, se não há a intencionalidade no processo de perda da criança. E uma coisa muito importante, que é importante ressaltar, é que o feto, no caso seu, ainda era um embrião. O embrião, apesar de ser pequenininho, ele é extremamente resistente, viu? Uma criança que está se formando, ela tem uma capacidade de resistência enorme dentro do organismo. Quando esse fenômeno acontece, há uma justificativa bastante forte para que isso se dê,
E você não deve puxar para você, não sei se você está fazendo isso, mas não puxe para você a responsabilidade pelo ocorrido. Por quê? Porque os fenômenos de formação de um novo ser no ventre são fenômenos onde existe a vida tem gana pela formação da nova vida. Então, as crianças, quando se formam, elas possuem uma capacidade muito grande de se fixarem dentro das paredes uterinas e garantir a sua sobrevivência. Então, você fala que perdeu a criança. Muito bem. Descobriu na 12ª semana. E você agora está preocupada porque a informação que você teve espiritualmente é de que essa entidade, o seu filho, teria desistido da existência. Sim, isso é possível. É uma posição bastante razoável. Muitos espíritos, quando vão encarnar, eles temem a encarnação. Encarnar não é fácil, Milene. É muito difícil. Porque é você perder a consciência de quem é você e mergulhar num mar de desafios, ignorando a vida espiritual, ignorando a realidade de onde você veio. É um desafio imenso. Os espíritos se submetem a esse processo porque é necessário para o seu crescimento. Se eles permanecerem no mundo espiritual, que podem até permanecer, vão precisar de um tempo enorme para conseguir convencer a si mesmos de que fizeram a caminhada e que se transformaram. Haverá sempre a dúvida se realmente você entendeu as coisas. A encarnação é a prova real de que efetivamente nós conseguimos vencer aquela etapa evolutiva. Porque quem reencarna e faz o bem é porque verdadeiramente no cerne da sua alma o propósito de servir ficou gravado de maneira muito forte. Mas nós trazemos muitos conflitos, nós somos almas com graves conflitos. E é comum que, de repente, os espíritos, eles abandonem a prova. Isso eu estou falando aborto espontâneo. A mulher vem trazendo a gravidez normalmente e, de repente, ocorre um fenômeno qualquer, um descolamento de placenta, um processo de má formação congênita, que vai agravando e a criança, de repente, começa a apresentar sinais de sangramento, quando você vê, desencarnou. Então, o acompanhamento nessas semanas é muito importante para que o médico possa fazer a avaliação do que está acontecendo em termos da saúde da criança. E aí, agora, o seu filho teria desistido da existência. É uma hipótese bastante razoável. É bem provável que isso tenha acontecido. Nos casos de desistência, que não são tão raros, o que ocorre é exatamente isso, a ocorrência de um aborto espontâneo. Qual o motivo que pode levar um espírito a tentar a desistência de sua encarnação, se ela é tão importante para o nosso crescimento? Medo. Medo de sucumbir diante da imensidão de provas, medo de não suportar as circunstâncias que a vida lhe pedia. Não sabemos se a criança que iria nascer traria algum problema físico, poderia trazer. Se ela traria algum problema mental, poderia trazer. Ou se ela traria algum problema do ponto de vista psicológico, dramas da vida, desafios imensos, doenças que vão acometê-la durante o curso da existência, ou uma prova muito severa, convivência com pessoas que ela odeia. Todas essas coisas são instrumentos que podem justificar a desistência do espírito. E aí você pergunta, o que fazer para que a gente consiga se comunicar com o filho e fazer com que ele tome novamente a iniciativa de voltar? Se não ele, outro, mas que a gente preencha o nosso lar com a presença de um filho, de alguém para iluminar os nossos dias. Bom, se o que motivou a desistência é o medo, o que devemos fazer? Só tem uma coisa para fazer: encorajá-lo. Como que nós encorajamos? Conversando com ele. Fazer uma oração, no sentido muito formal, talvez não alcance o seu coração, Milene, para que você consiga ter uma comunicação efetiva com ele. Converse coração a coração.
Não procure formas extraordinárias. Ó Espírito que veio para ser meu filho. Não faça nada formal. Converse com o coração. Meu querido e amado filho, que eu tanto amo sem ter tido a chance de colocar você nos meus braços. Quero te dizer que sua mãe e seu pai amam muito você. Estamos aguardando ansiosamente o seu retorno para encher o nosso lar de alegria. Não importa se você vai trazer alguma doença, eu e seu pai estaremos aqui para cuidar de você, porque você vai ser a luz dos nossos dias. Não se preocupe com as provas que a vida vai lhe trazer, porque nós vamos ensinar a você o Espiritismo, para que você não esqueça dos compromissos que você trouxe, para que a prova não lhe pareça bastante pesada. Não tenha receio das dificuldades que a vida pode trazer, porque a despeito de todo o materialismo que a nossa sociedade vive, nós iluminaremos o seu entendimento com a chama da imortalidade, com o conhecimento do Espiritismo. Ah, meu filho, vem matar em sua mãe a vontade de ter você de volta. Vem preencher de alegria o nosso lar. Existe amor de sobra. E nessa conversa, você vai falando com ele. É verdade que ele é um adulto, mas a gente quer tratar como criança. Trate como se ele fosse no meio desses dois pontos. Trate como se ele fosse um menino. Nem o adulto que você diga assim, olha, meu filho, eu sei que você é um espírito, que você... Porque aí fica faltando um pouquinho de amor no trato. E tratá-lo muito como bebê, talvez você perca a capacidade de se comunicar de maneira mais direta. Então encha o seu coração de amor, Milene. Encha seu coração de amor e fale com intensidade com seu filho. Pense como se ele estivesse diante de você. Imagine que ele tem 10 anos de idade e você está conversando com ele, ele está com medo da vida. Converse com ele. Implante em casa o evangelho no lar. Se você já tem, aumente a frequência. Faça 2 vezes por semana, se puder. 3, não custa, não tem contraindicação. E após a leitura e a prece, ore sempre por ele, pedindo por ele. E pedindo a Deus também pela possibilidade de você engravidar uma segunda vez. Porque você também tem que se preparar para a possibilidade de que isso não volte a acontecer. Porque nem sempre a uma gravidez se segue outra gravidez. Não estou me referindo nem à questão da idade, mas às vezes a gente passa por um processo de abortamento e precisa de um tempo maior para se reorganizar organicamente para uma nova gestação. Então, às vezes, a gente fica muito ansioso. Teve uma gestação, houve uma perda espontânea, fica esperando, não, mês que vem eu vou engravidar mesmo. E, às vezes, essa ansiedade ela pode atrapalhar um pouco a nossa capacidade de reprodução. Então, manter a serenidade, o Evangelho vai ajudar muito você nisso. E guardar a serenidade que você precisa ter. Porque ser mãe não é obra do acaso. Principalmente para almas que desejam muito. Os espíritos estão super desejosos de encontrarem mães. Na Europa, então, eles estão ávidos por alguém que queira ter uma criança. E ter alguém disposto a receber alguém no seu lar é uma porta aberta. A, entre aspas, cegonha sabe seu endereço, sabe o que você quer. Então, se por alguma circunstância isso não voltar a se repetir no intervalo curto, não se desespere. Entenda que isso possa ser o grande processo de aprendizado que você tem para essa existência. Talvez a doutrina espírita tenha chegado até você para dar a você a condição de passar por essa prova difícil de pé, com o conhecimento que o Espiritismo lhe oferece. Nenhum de nós recebeu a informação espírita sem uma razão justa. Todos nós teremos uma ou mais provas amargas, difíceis, para a qual, sem o conhecimento espírita,
seria muito mais difícil atravessar. Talvez o conhecimento espírita tenha chegado para você para consolar o seu coração amoroso nessa hora grave. Então aproveite as lições da espiritualidade, mergulhe profundamente dentro de você e se recolha nos braços de Deus, na certeza de que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E se aquilo que você tanto sonha não vier a acontecer, não fique de mal com Deus. Entenda que o Senhor, que nos ama profundamente, tem 1001 razões para cada uma dos seus questionamentos sobre o porquê não aconteceu novamente. Mas enquanto isso não se dá, vamos nos preparar, vamos nos organizar na expectativa ativa da possível chegada de alguém para preencher de alegria o seu lar novamente. Que Deus abençoe você, que encha seu lar de muita paz e que os espíritos que cuidam de você protejam seu coração e tudo na sua casa para que todos os seus sonhos se tornem realidade. Muito bem, é o Pinga Fogo, edição número 28, agradecendo a todos vocês que estão chegando aqui com a gente. Vamos para mais uma pergunta, Jorge, eu vou colocar ela aqui na tela, vamos lá. O Henrique, Jorge, poderia explicar a homossexualidade na visão espírita? Esta condição é uma expiação? Poderia indicar algum livro espírita que explique esse assunto? Eu acho que tem uma outra pergunta também que é nesse sentido. Deixa eu só ver se está aqui. Tá aqui. Eu não sei se você viu o posicionamento do Papa Francisco acerca dessa questão da homossexualidade. É a pergunta do Daniel, de Palhoça, Santa Catarina, que gostaria de que você pudesse comentar e avaliar essa percepção da Igreja Católica perante a aceitação da homossexualidade. Podemos entender que é um grande passo para a humanidade para diminuir a intolerância para com o próximo? Ok. Perguntas boas. Vamos primeiro para a pergunta, a primeira, que é quem faz a pergunta? Eu vou colocar aqui para você, o Henrique. Henrique, ok, Henrique. Muito bem. Bom, Henrique, é o seguinte, essa é uma questão realmente bastante complexa, né? Vamos ver se a gente consegue, em poucos minutos, tratá-la. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar é um conceito equivocado que muitas pessoas espíritas têm, de que, obrigatoriamente, todas as pessoas que vivem hoje uma experiência da forma da homossexualidade, necessariamente estão sofrendo um processo de inversão sexual, ou seja, a pessoa tinha uma determinada expressão sexual numa encarnação anterior, aí nessa encarnação está invertido e, por isso, vive uma experiência homossexual. Isso não é verdadeiro. Nem toda pessoa que hoje é um homem que vive uma experiência homoafetiva era mulher na outra e vice-versa. Não, isso não funciona dessa forma. Nós temos, na verdade, na condição da chamada homossexualidade, basicamente duas causas, né? Causas atuais e causas anteriores. Causas atuais significa o seguinte: o indivíduo não tinha uma experiência homossexual do ontem, a história dele hoje não tem nada a ver com o passado, tem a ver com o presente. Presente dele é que tem as razões pelas quais ele hoje vive uma experiência homoafetiva. E existem várias razões para que isso aconteça. Por exemplo, digamos que você é uma moça, sofre uma relação afetiva com um rapaz, muito violenta, traumatizante, ela se bloqueia e ela começa a ter rejeição pelo sexo masculino. A causa está no hoje. Essa rejeição faz com que ela não queira mais a comunhão afetiva com outro rapaz. E aí, evidentemente, em função desse bloqueio, ela pode se sentir carente e, a partir daí, ela começa a ter uma aproximação com uma outra moça e começa a ter um relacionamento homoafetivo, sem que necessariamente isso tenha alguma coisa a ver com o passado. Ela era mulher na outra, era mulher na outra, sei lá quantas atrás, nesta é mulher, sofre um trauma e é em função de como ela reage a isso, porque cada pessoa é diferente,
Não estou dizendo com isso que todo mundo que sofre um trauma obrigatoriamente vai ter uma experiência homoafetiva, mas essa é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade: existem pessoas que têm uma educação que favorece o processo homoafetivo. Existem alguns pais que dizem assim: meu filho é macho, não tem com ele, não tem esse negócio não. O que vier, meu filho, ele vai para cima, seja homem, seja mulher, travesti, o que for. Deu mole, meu filho. Então, estimula a pessoa, pela educação que os pais dão, para ter uma experiência desse tipo. Não tem nada a ver com o passado, mas o estímulo da educação que recebe empurra a pessoa a uma condição de aparente normalidade. E, por conta disso, a pessoa, de repente, se vê envolvida numa relação homoafetiva. Outra situação que pode gerar também esse tipo de experiência, a curiosidade. Existem muitas pessoas que possuem uma curiosidade de saber como é que é. E a experiência da curiosidade pode levar alguém a uma experiência homoafetiva. E essa curiosidade pode ser passageira, ou essa curiosidade pode levar o indivíduo a ter um interesse maior em que esse tipo de vivência acaba se prolongando no tempo e a pessoa passa a viver mais intensamente essa realidade. Existe também a possibilidade de que você tenha uma experiência homoafetiva em função de práticas, vamos dizer assim, promíscuas. A pessoa se relaciona com sexo grupal, sai com muita gente, e nessas experiências ele acaba tendo relacionamentos homoafetivos. Tem nada a ver com o passado. É um gosto da pessoa do hoje, ele está se relacionando com várias pessoas, de repente ele está se relacionando com pessoas, ou ela se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Isso também pode acontecer. Uma outra situação que também pode se dar e que não tem nada a ver com uma inversão sexual. Mas imagine que alguém, na encarnação anterior, era um homossexual. Ele era um homossexual. Nessa encarnação, ele está repetindo a mesma experiência. Ele não está invertido. Ele era homem na outra e ele é homem nessa. Na outra, ele também tinha experiências homoafetivas. Nessa, ele tem de novo. Então, não tem nada a ver com inversão. Ele era homossexual antes, está só no processo de reincidência da experiência. E, para não me alongar, existem outras causas do presente, mas eu posso ter um processo obsessivo também. Eu posso ter algum espírito desejoso de me empurrar numa direção que ele acha que é prejudicial a mim, em que ele começa a estimular sexualmente minhas ideias para que eu procure ter interesse por pessoas do mesmo sexo, e a partir de um fenômeno de obsessão, ele pode empurrar alguém para ter uma experiência dessa natureza. Então, como se vê, nós podemos encontrar, estou aqui relacionando algumas, mas tem outras, várias experiências de uma mesma existência que podem levar a experiências homoafetivas, algum bloqueio, a pessoa sofre um bloqueio, uma rejeição. Eu odeio meu pai, eu odeio meu pai, eu odeio meu pai, eu odeio o que ele fez com a minha mãe. Eu não quero casar, eu não quero isso para mim, Deus me livre. Eu não quero ter ninguém. Então a pessoa se bloqueia para ter uma outra pessoa para formar um casal homem e mulher. Então, como uma forma de negar essa realidade, que ela considera que isso seria prejudicial, porque eu não quero ter marido, igual minha mãe teve, eu acabo tendo uma experiência homoafetiva desta existência, nada a ver com o passado. Então, isso é uma circunstância. Agora, existe uma outra coisa que é o reverso dessa medalha. Agora eu quero falar de outro fenômeno. Vamos esquecer isso, falar de outro fenômeno. Vou falar de um fenômeno chamado inversão sexual. O que é inversão sexual? É um indivíduo que é que vem experimentando num determinado sexo, tem um psique, digamos, masculino ou feminino, e ele, numa existência posterior, ele encarna no sexo trocado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que na última existência era uma mulher. Nesta existência, vai reencarnar como homem. Ou ao contrário, era um homem na última existência e nesta vai encarnar como mulher. E aí? Como é que fica? Muito bem. Este fenômeno chamado inversão sexual, ele tem três razões para acontecer. Três. Primeira razão,
inversão sexual missionária. O que é a inversão sexual missionária? Eu vou reencarnar para realizar um grande trabalho na área do bem. E eu não posso, pelo trabalho que eu vou fazer, me envolver com um casamento, porque isso diminuiria a minha capacidade de me envolver com a atividade que eu vou fazer. Então, se eu vier como... Eu sou um espírito com características masculinas. Se eu vier como homem, vou fazer besteira, hein? Porque muito provavelmente eu vou casar. E aí eu vou deixar o trabalho pela metade. Ou se eu sou uma mulher e reencarno como mulher, eu como mulher vou ter os meus interesses, ter filho, ter um lar, e acabo casando e deixo o trabalho pela metade. Então, muitas vezes, para que determinados espíritos exerçam a atividade que eles têm para fazer, eles podem passar por um fenômeno chamado inversão sexual missionária. Inverte para o trabalho que tem para fazer. Então, você vê, muitas vezes, espíritos extremamente dedicados ao bem, em corpos masculinos, mas com um comportamento doce, um comportamento mais delicado, que é um indicativo de que, muito provavelmente, são almas femininas reencarnadas em corpos masculinos. Quando isso ocorre, o objetivo é refrear a possibilidade de um casamento. O mais esperado nessas circunstâncias é que essa inversão aconteça e a pessoa leva a vida com razoável tranquilidade. Por quê? Porque por ele ser um espírito de uma certa evolução, ele não vai passar por muitos conflitos. Por quê? Ele não tem muitas questões em aberto na área da sexualidade também. Como ele já é uma alma que já tem uma certa caminhada, ele inverte, acaba não casando e leva a vida, sente solidão, sente vontade de ter alguém, mas o resfriamento natural do corpo vai fazendo com que ele leve a vida. O que não impede que um ou outro desses companheiros possam, em função das circunstâncias, ter um relacionamento, casar com alguém, mesmo invertido, ou até ter um relacionamento homoafetivo em função dos apelos do passado. Mas o mais esperado é que isso não aconteça. Segunda situação, o sujeito inverte por uma questão provacional. O que seria a inversão provacional? A inversão provacional ocorre quando, naturalmente, pela evolução, a gente vai ter que inverter. O Rubens, por exemplo, vai ter que ter pelo menos uma encarnação como mulher. Por quê? Porque o Rubens precisa saber o que é gestar, o que é amamentar, né? Existem experiências do universo feminino que não tem como você vivenciar sendo homem. E daí, para que a gente evolua, a gente tem que encarnar nos dois mundos. Assim como mulheres também precisarão naturalmente encarnar como homens, homens naturalmente passarão a encarnar algumas vezes como mulher. Por quê? Para retirar de nós esses arquétipos, esses estereótipos que a gente tem de que homem é desse jeito e mulher é daquele jeito. Aquela imagem medieval do cavaleiro montado num cavalo com uma espada que ia para as cruzadas, e a mulher, aquela castelã que ficava na torre do castelo com os seus cabelos de Rapunzel, isso tem que acabar. Nós precisamos aproximar os dois. O homem tem que lavar louça, trocar fralda, ajudar em casa, ter uma sensibilidade maior, e a mulher também ter uma atividade de trabalhar, cuidar das coisas, ser mais independente, dirigir, estudar. Então, esses universos eles têm que se aproximar. E é esse fenômeno da inversão provacional, não é mais a inversão missionária, mas é a provacional, é um fenômeno natural da existência. A gente inverte com razoável frequência. Tá? Nós já invertemos várias vezes, de repente alguns de nós estamos invertidos. Isso gera conflito? Nem sempre. Se você não tiver grandes dramas do passado, inverte e toca a vida. Era mulher, vem como homem, era homem, vem como mulher, mas vai tocar. Porque os hormônios, a educação e uma série de fenômenos da vida corporal ajudam com que você se alinhe com o corpo que você recebe, apesar das experiências passadas que você tem. Terceiro tipo de inversão, inversão sexual expiatória. Essa é a mais complicada, porque é a inversão que ocorre exatamente por um processo expiatório. A pessoa é apaixonada pelo sexo oposto, tem um interesse imenso pelo outro sexo.
E aí, em função desse interesse imenso que ele tem, já se tentou várias coisas. Ele nasceu feio, nasceu pobre, botou o cara com mau hálito, ele teve uma deformidade física, mas não adianta, ele pode ter mau hálito, joga aquele negocinho na boca, ele vem feio, faz plástica, ele é pobre, ele dá um jeito de conseguir dinheiro, ele se vira e continua fazendo besteira. Então já se fez muitas tentativas e não se conseguiu corrigir essa alma rebelde e extremamente aficionada pelo sexo oposto. Uma das alternativas, eu disse uma das alternativas que existe, é a inversão sexual expiatória. Qual seria essa? Inverte o cidadão. Para que ele, numa circunstância de inversão, possa refrear os impulsos sexuais que ele possui e dar uma equilibrada na caminhada dele. Isso funciona com muita gente, mas com muita gente não funciona. Por quê? Porque a gente acaba passando por cima do corpo. E aí, vivemos experiências homoafetivas. O que significa tudo isso? Isso significa que essas experiências não são necessariamente do passado, elas podem ser, mas não necessariamente são. E quando, entrando um pouquinho na segunda pergunta, antes de voltar para a primeira, que pergunta sobre livros, e quando a gente vê essas situações acontecendo, a gente diz, e aí? Como é que fica? Ora, como é que fica? O grande objetivo nosso é que a gente cumpra o planejamento espiritual que cada um possui. Mas são tão raros os que cumprem. Tem os egoístas, os orgulhosos, os vaidosos, os corruptos, e estão todos convivendo entre nós. A casa espírita possui todos esses tipos de mazelas, os adúlteros, todo tipo de coisa. Se a casa espírita for querer fazer uma lista para poder dizer, não, você vai ser trabalhador espírita, você olha, preencha aqui, se você não é isso, não vai ficar ninguém. Todo mundo tem mazelas. E não é porque, de repente, a pessoa tem uma experiência homoafetiva que ela tem que ser vista de maneira diferente dentro da casa espírita. Tem que ser vista de maneira normal. Ela tem uma experiência homoafetiva? Tem. Ah, ótimo. A grande questão, e aí que eu friso bem, que seria o ponto nevrálgico dessa discussão, não é a relação homoafetiva, é a promiscuidade. Esse é o problema. Que pode ser hétero, pode ser homo, nós temos que fugir da promiscuidade. Num degrau bem mais alto, a prostituição. Então, se você se prostitui, não se prostitua, homo ou hétero, não se prostitua. Mas se você não se prostitui, mas tem vida poligâmica, promíscua, diminua. Escolha menos parceiros, diminua. Viva com menos parceiros. Se você consegue viver com poucos parceiros, faça o esforço para viver com apenas um. Viva com um parceiro. Então, assim, você vai numa gradação progressiva. E aí, no livro Loucura e Obsessão, narra a história de um rapaz que foi abusado pelo tio, e isso é muito comum. As pessoas são abusadas, elas depois acabam consolidando uma prática homoafetiva no futuro. Ele é abusado pelo tio e ele depois, na condição já de jovem, adolescente, ele continua mantendo a prática homoafetiva que o tio havia desenvolvido nele. E ele desenvolve uma paixão pelo tio, inclusive. E a obra vai tratar exatamente disso e vai dar os esclarecimentos com relação à conduta nessas questões da homoafetividade. E aí, por esse caminho, por essa via, a gente, de repente, consegue encontrar algumas questões que a gente tem para resolver. Agora, o mais importante de tudo é a gente ler o último capítulo do livro Vida e Sexo, chamado A Margem do Sexo, no qual assevera que aos erros do amor, nenhum de nós escapou. Todos nós, espíritos que habitamos o planeta Terra, temos graves conflitos na área da sexualidade. Graves. Se não dessa, de outra existência. De tal sorte que nenhum de nós tem autoridade moral para criticar a conduta sexual de quem quer que seja. Diante dos conflitos sexuais que a gente possa enxergar, silenciar os nossos corações de fazermos condenação a quem quer que seja. Não temos autoridade para condenar. E para reforçar o que eu estou dizendo, no caso da mulher adúltera, narrado no Evangelho de João, no seu capítulo 8, ocorre o encontro de Jesus com a mulher adúltera, naquela história bem conhecida de todos nós, e quando a história termina, Jesus vira-se para ela e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores?
E ela responde: eu não sei, Senhor. Eles se foram. E Jesus então lhe diz: eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ora, se Jesus, o governador planetário, o espírito mais nobre, mais evoluído que a Terra já conheceu, não condenou a mulher, por que condenaríamos nós uma pessoa que tem uma conduta que nós achamos que é equivocada? Silêncio nas questões sexuais faz muito bem para a nossa alma, que precisa aprender a ser um pouco mais capaz de derramar amor nas relações que observa, para que a gente vença a nossa capacidade de crítica e o amargo fel que trazemos dentro das nossas almas. O mundo precisa muito de paz. Colaboremos nesse grande propósito. Muito bem, Jorge. Tem uma pergunta que chegou aqui que vai nesse sentido ainda. Cadê? Ah, tá aqui. O Marcelo Domingues pergunta: boa noite. Existe planejamento prévio das almas para encarnarem, para formar um casal homoafetivo, assim como acontece com os casais? O Marcelo Domingues pergunta. Na verdade, o objetivo maior seria que a gente mantivesse relações hétero. Por quê? Porque as relações homo, elas não vão permitir com que haja a própria continuidade da espécie, né? O que não quer dizer que, se isso acontece, nós perdemos a encarnação. Porque o que mais a gente faz é sair do planejamento. Há muita gente que casa e separa. Se for pensar assim, eu posso dizer a você também, Marcelo, que ninguém está programado para separar. E aí vai acontecer o quê? Olha quanta gente já separou mais de 3 vezes. Quanta gente. E aí você vai dizer, ah, então o mundo está perdido. Meu Deus, todo mundo separou. Então, a gente vem com uma programação, vem. Mas os que conseguem completar a programação são as exceções. A gente vive uma programação que, de repente, não é a prevista. E se alguém passa por uma relação homoafetiva, isso não é a pior coisa do mundo. Melhor seria termos uma relação com alguém do que vivermos em processo de promiscuidade, tendo um parceiro em cada esquina, vivendo de maneira louca, destruindo a nossa existência e acabando com a possibilidade de nós fazermos outras coisas. A nossa apresentação, ela deve ser tal que as questões do campo afetivo não deve ser o nosso cartão de visita, do tipo, muito prazer, eu sou gay e jornalista. Não faz sentido, porque ninguém se apresenta, olha, eu sou hétero e sou jornalista. Eu sou jornalista, a minha vida sexual é uma questão que interessa só a mim e meu parceiro. Ninguém precisa ficar expondo a vida sexual fora do espaço que lhe é próprio. Então, o mais importante é que a gente consiga amar, que a gente dê amor, que a gente consiga amar as pessoas. Porque, às vezes, a gente, na tentativa de não viver uma vida afetiva, a gente se amarga, se deprime, vive uma vida infeliz e, às vezes, se entrega a um processo de droga, de prostituição, de vícios e se destrói. Quando a gente poderia ter uma vida muito mais equilibrada se nós tivéssemos o parceiro que a gente tanto ama, convivêssemos com ele em regime de paz e fizéssemos a nossa caminhada. E aí, entrando na pergunta da resposta à segunda pergunta, sim, a ideia da condição de nós termos a regulamentação dessas uniões é muito importante para que a gente dê razão àquilo que de fato já está acontecendo. A nossa Constituição brasileira, ela tem um quesinho, que lá na Constituição diz que a família é a união de um homem com uma mulher. Esse é o probleminha que tem. E a gente talvez precise dar uma rearrumada nela para poder tirar esse termo, porque ele fica muito restritivo. Por isso que a ideia de casamento entre pessoas do mesmo sexo é muito complicado na legislação brasileira. Aí faz o quê? Cria-se união, contrato de união e tal. Mas a palavra casamento, ela ficou restrita à questão de um homem e uma mulher. Mas isso é uma questão de direito, não é nem mais uma questão da prática, porque na prática isso já está acontecendo. Agora, evidentemente que se duas pessoas se amam, querem viver juntas e elas vivem no regime de lealdade, de afeto sincero, verdadeiro, dividindo despesas, cuidando um do outro, vivendo um processo realmente de afeto, as pessoas têm direito de ser felizes. E nós temos que ficar
percebendo se nós, nas nossas relações heterossexuais, se nós conseguimos ser tão parceiros e tão felizes e leais como muitos desses companheiros assim o são. Pensemos também, pelo nosso lado, o que estamos fazendo com as nossas relações, consideradas, entre aspas, mais normais. Muito bem, seu pinga-fogo. Pode tomar uma água aí para você. Isso, se hidratar. Vamos para mais uma pergunta. Essa também é uma pergunta muito, muito bacana. Vamos lá. Bom dia, Rubens Jorge. Minha amiga entrou em contato comigo e pediu para ajudar em preces para o desencarne da sua mãe, que está acamada com 99 anos. A amiga dela é a única filha. E a mãe disse que não vai deixá-la, que vai ficar ao lado dela. Faço a prece, né, para que ela seja encaminhada pela espiritualidade. E aí a dúvida dessa nossa ouvinte, né, é se ela está correta agindo assim, né, impedir nas preces em favor da espiritualidade auxiliar a mãe dessa amiga, né? E ela pede assim: está correto ajudar com prece sem pedir para o desencarne? E sim para que ela possa seguir o seu caminho, Jorge? Eu acho que teria primeiro uma outra etapa que não está contada aí, que é a etapa do diálogo. Sabe o que acontece? A morte não tem o poder de mudar as nossas disposições íntimas. Se por algum motivo essa mãe desencarna, seja porque as preces se insistiram demais, seja o que for, com o estado de espírito que ela está, dizendo que ela não vai deixar a filha, sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver o capítulo das casas mal-assombradas. A mãe não vai sair de lá. Ela quer ficar tomando conta da filha. Única filha. E eu já disse, eu não vou deixar você. Ela desencarna porque, via for, ela tem a tendência de permanecer dentro de casa. Então, eu acho que antes de qualquer estratégia para tentar ver se ela desencarna ou não, é conversar com ela. Bater um papo com ela para deixar ela à vontade e falar um pouco sobre essa ideia de não vou deixar você. É preciso trabalhar porque, como diz Divaldo, a gente precisa conversar essas coisas com quem já está com a idade bastante avançada e até moribundo, porque ou o cara aprende do lado de cá ou vai aprender do lado de lá. Então é melhor que ele aprenda do lado de cá. Minha sugestão é que a sua amiga, ela sente com a mãe para conversar, mas não para prestar conta, para medir, para dizer, mãe, a senhora me deixa em paz, você está colando em mim. Conversa com afeto, já está tão pertinho da desencarnação dela. Conversa bem, mãe, não precisa se preocupar, não precisa se preocupar. E conversa sobre a morte de maneira muito natural. A gente, quando as pessoas estão com a idade avançada, tem que pensar sobre a morte de maneira muito, muito tranquila. Ela vai acontecer? Vai, ela vai acontecer. Vai desencarnar? Vai. Quando isso acontecer, a senhora tem que seguir seu caminho, mãe. A senhora tem que seguir, porque não vai dar para a senhora ficar... você está com 99 anos, então tem que conversar sobre a questão da imortalidade de maneira muito tranquila. Porque o risco que a gente tem é que, de repente, a gente esteja sentindo o peso do cuidar. O peso do cuidar. E a gente tem que cuidar das nossas almas, para que a gente não fique com esse tipo de sentimento. Falta até um pouco, então a gente aproveita esses momentos finais, conversa mais, se aproxima mais, e convence a mãe de que não precisa tanto zelo, tanta coisa, para que ela pode se... mãe, se a senhora desencarnar, siga, tá tudo bem aqui, você está vendo que eu estou bem. Não se preocupe, pode vir me visitar quando quiser, mas não precisa ficar preocupada. Eu sei me cuidar, tenho meus amigos. Então, tirar isso, a gente vai com um pouquinho de humor, vai conversando, mas vai dizendo as verdades que precisam ser ditas. Isso é muito importante. Com relação especificamente à questão da oração, que você fala, a gente, quando ora, nessas circunstâncias, não deve orar pedindo para que Deus leve. Esquisito, né? Mas deve pedir a Deus que proteja, que abençoe e que faça o que for de sua vontade. Porque, de repente, ela nem está doente ainda e você está querendo
fazer uma espécie de eutanásia espiritual. Ou seja, a pessoa tá bem, está com 99 anos, está acamada, mas ela não está num processo de crise. Ô, Senhor, ó minha mãe. Então, tem que ter a possibilidade da gente orar, pedir a Deus que cuide dela, que for da vontade. Agora, se ela realmente estiver ruim, se ela estiver numa situação complicada, a oração faz muito bem. Mas seria muito interessante que não se orasse do lado da cama dela, porque às vezes a pessoa está mal, mas o ouvido funciona muito bem. E se sua mãe está com esse conflito todo de não querer ir embora e começa uma oração e sai uma frase que indica que se está orando, pedindo que os espíritos façam o processo de atendimento, ela vai ficar desesperada. Então, a gente, nessa hora, é melhor orar num quarto em separado, pedindo, e próximo dela, não ter esse tipo de relacionamento, de conversa, né? Quando conversar, conversa sobre a morte, mas não converse com Deus próximo dela, indicando que você está interessado que esse processo termine logo. Em síntese, sinta o amor que tem dentro de você. Consulte seu amor de filha e trate sua mãe no finalzinho da existência, colocando tudo que você puder, porque em breve tempo não terá mais essa pessoa para você ter para dividir a vida. Você é filha única, então, portanto, ela só tem você como filha e você só tem ela como mãe. Ok? Muito bem, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, a sua edição número 28, nesta segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Vou colocar a pergunta aqui na tela. O Edson, lá de Ribeirão Preto, ele queria que você comentasse essa passagem isso dá um seminário, né? Essa passagem, vós sois o sal da terra. O que é o sal da terra? Hein, Pois Jorge? é muito interessante essa colocação, porque é assim, o sal da terra. A gente encontra muitas explicações que a literatura espírita fala, mas fala só de sal. Não fala sal da terra, fala só de sal. Por que são o sal da terra? E aí as explicações, geralmente da literatura espírita, apaga a ideia da terra e diz, como se Jesus tivesse dito, vós sois o sal. Aí vai falar só de sal. Aí, o que a gente tem na literatura escrita como sal? O sal é o elemento que preserva os alimentos. Naquela época, para preservar a carne, o que a gente faz? Salga. Quando você salga um alimento, ele dura muito tempo. Você vai viajar ao deserto, salga a carne e vai comendo aquela carne salgada que ela não vai apodrecer. Então, o sal tem a característica de ser esse elemento que preservaria o conhecimento para as gerações futuras, para o que viesse depois. Então, o sal tem essa característica. Outras explicações também que se dão falando apenas de sal, mas sem ser sal da terra, é que o sal também é um elemento muito interessante. O sal, quando ele entra numa comida, você coloca só um pouquinho, basta um pouquinho dele e ele muda tudo, muda o sabor completamente. Uma comida sem sal, pelo amor de Deus. Então, o sal é só um pouco e ele dá o sabor do alimento. Uma outra coisa curiosa do sal é que aonde ele entra, ele colabora e desaparece. Pode perceber. Se você tiver água, você joga sal na água, quando você mistura, o sal some. O verdadeiro servidor do bem, ele tem que ser como o sal. Quando ele cai na água, ele se mistura e ele some. Ele não tem que aparecer. Você só vai saber se o sal passou por ali quando você prova. Que, nossa, que sabor. Mas ele mesmo, ele some na conversa. Então, você, às vezes, tem pessoas que não querem ser o sal, querem ser o coloral, né? Que ele não quer ser o sal, porque o sal bate e some. O coloral é aquele que você joga assim na comida e ele não serve para nada, que ele não conserva, não guarda sabor, não altera sabor, não serve para coisa nenhuma, só dá cor, só faz aparecer, mas não faz nada. Então, Jesus falava para que nós fôssemos o sal da terra e não o coloral da terra. Mas vamos agora avançar para a questão do sal, abrindo para a questão da terra.
Na literatura, a gente encontra muito sobre sal, mas sobre sal da terra é difícil de achar. Então, vamos avançar. O que é o sal da terra? Qual é o sal que a gente joga na terra? Eu tenho terra e eu tenho um sal que eu jogo nessa terra. O que é sal da terra minúsculo? O sal que se joga na terra é o adubo, é o que cultiva a semente. Vós sois o sal da terra, vós sois o elemento que vai fazer a semente frutificar. Então, sede vós aquele que vai permitir com que a terra se torne fértil e a semente do evangelho colocada, que estaria lá no capítulo 13, na parábola do semeador, abrindo o capítulo 13, é exatamente a semente que vai cair e que precisa do sal da terra para que ela caia em terra boa e produza 30, 60 e a 100 por um. Então, você pode ficar com essas duas leituras. O sal, simplesmente, que conserva, altera, desaparece e usa-se só um pouco, e também o sal da terra, o adubo da terra, que transforma a semente e garante com que a semente da vida cresça e prospere como deseja o semeador. Muito bem, gostei, ó. Foi bem sintético na resposta, foi bacana. Vamos seguir aqui, tem mais uma pergunta aqui. Vamos colocar na tela. Veio pelo Facebook da fé, veio pelo Facebook, o Glauber. Gostaria de perguntar ao Elahá se realmente Maria de Nazaré não tinha muita noção da missão de Jesus Cristo, como afirma Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Exato. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando Kardec está tratando, acho que é o 14, não é o 14, acho que é na Estranha Moral, acho que é o capítulo 22, mas não importa. No capítulo que ele trata sobre os irmãos, que diz que os irmãos não seguiram, diz que a mãe não tinha muita noção da sua tarefa, tanto que ela não se envolveu diretamente com a missão. Essa é a leitura que a gente tem ali na obra de Kardec, ela é baseada exatamente nas informações que Kardec tinha na época em que isso foi colocado. Muito material surgiu depois, e é possível perceber que, embora ela não realmente tenha tido um envolvimento direto com a missão de Jesus, porque ela é mãe, então, para ela, ele é filho. Para nós, ele pode ser o Messias. Para ela, ele é filho. É como qualquer outra mãe. Qualquer outra mãe. Você vê uma pessoa hoje importantíssima, mas a mãe dele diz, meu filho, você estava com a gola mal arrumada. Então, ela vê como filho, não interessa quem ele seja. Então, Maria, com toda a grandeza que tivesse, ela também tinha em Jesus um filho. Agora, como que uma mulher que tem um filho bom, um filho maravilhoso, um filho ótimo, amoroso, que só fala o bem, como que essa mulher vai assistir à crucificação de seu filho e dizer que está certo? Ela diz, por que estou fazendo isso com meu filho? O que foi que ele fez? Ele só falou o bem. Não dá para uma mãe efetivamente entender todas essas coisas. Então, quando Kardec trata sobre a história de que Maria não teria tido uma compreensão clara da mensagem de Jesus, é no sentido de que ela não teve envolvimento direto. Se você perceber no Evangelho, ela não aparece no Evangelho durante as pregações do Cristo, ao lado e corroborando com isso. No livro Boa Nova, que vai tratar da figura de Maria após a desencarnação de Jesus, nós vamos observar que ela é muito mais uma mãe mesmo, que mesmo depois da desencarnação, a relação que ela trata de Jesus é como alguém que falasse de um filho amado. Você pega qualquer mãe que perdeu um filho e ela diz, ai, meu filho era maravilhoso, nossa, como eu sinto falta do meu filho. E você percebe no livro Boa Nova que o comportamento de Maria nisso é o sentimento da mãe que perdeu um filho. Então, os outros pregavam as histórias, pregavam os ensinamentos de Jesus. E Maria ficava muito mais fixada nas histórias que ela tinha vivido com Jesus, contando como ele era, como é que a vida dele era. Então, é muito mais essa percepção de Jesus, o Filho. Então, nessa visão, a gente não pode ter uma leitura disso que Kardec está falando, como se ele estivesse dizendo, ela não estava nem aí para ele, não é esse sentido. Mas é que ela não tem ela não
para a mensagem e sai junto com ele num processo de divulgação. Ela o ama, ela admira e ela se compromete no amor que ela tem de continuar cuidando dele. Então, ela vem junto fazendo esse grande trabalho de apoio, mas sem entender claramente toda a missão que o Cristo realizava. É uma alma grandiosa? Sem dúvida nenhuma, porque receber a responsabilidade de educar o Messias não é para qualquer mulher. Mas o seu coração de mãe estava muito vocacionado para a ideia do filho amado do que para o grande Messias transformador dos conceitos da humanidade. Aliás, vou pegar um gancho e vou falar para você que está nos acompanhando aí. Marca na sua agenda, né? 19 de dezembro, véspera de Natal. Nós vamos ter aqui um evento muito bacana para falar dela, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Então vai ser o nosso presente de Natal. Vai estar o Elahá, a Sim, Sâmia. 19 de dezembro. Tem 19 gente de que já dezembro. está estudando desde hoje aqui, mapeando esse negócio. Vai ser muito bacana. Detalhes em breve, mas você já marca na agenda porque vai ser um presente de Natal nosso para você, com participação da Cacá Rezende, já confirmado. Resende, opa, Então que nós vamos legal. mesclar a fala, a poesia, a música, né? Ah, Então já legal. vai ser muito bacana. Então você já marca na sua agenda aí, 19 de dezembro. Então vai ser um evento fala, poesia e música. Isso, para ficar muito bacana, né? Muito bacana. Ele vai Legal. começar sábado, 9 horas da manhã. E tá marcado para terminar meio-dia, mas vamos ver, né? Então vamos seguir aqui, Jorge, com o nosso programa, o Pinga Fogo. Esse tempo foi um tempo para respirar. A nossa irmã Simone, de Florianópolis, escreveu o seguinte, Jorge. Jorge, minha irmã foi fazendo um procedimento simples. Colocaram um stent no canal do rim. Teve uma complicação. E um Teve uma, rim. teve uma trombose. A médica explicou para ela que teria que ficar fazendo hemodiálise por algum tempo, pois os rins haviam parado. E aí ela pediu à médica para que colocasse ela em coma induzido, pois dessa maneira ela não gostaria mais de viver. 5 horas depois, os órgãos começaram a falecer e ela veio a óbito. A médica disse que ela não queria mais viver. E aí a dúvida da Simone é se isso é um suicídio indireto, seria um tipo de suicídio indireto. Ela comenta aqui também, Jorge, que ela tinha 52 anos, ela era solteira e não tinha filhos. Ela queria te ouvir. Simone, é muito difícil que a gente consiga dizer à distância exatamente as questões e os envolvimentos espirituais que se escondem por trás desse caso. Porque é possível que, de repente, a desencarnação de sua irmã estivesse programada exatamente para esse período, independente daquilo que aconteceu. Acabou se criando uma circunstância em que ela desencarnou num período que era o programado 50 e poucos anos, 51, 52, 53, nessa faixa de idade, ela estaria programada para desencarnar, então acabou acontecendo. Ou pode ser que a programação iria ser por conta dos rins, teria um câncer nos rins, um problema de cálculo renal complicadíssimo, uma nefrite, uma globulonefrite, uma coisa qualquer que complicasse e levasse a pessoa a óbito. Então, poderia ser pelo gênero da morte, poderia ser pelo tempo de vida, nós não podemos saber. E aí, quando sua irmã toma a decisão de ficar em coma induzido, é uma decisão muito forte, porque é uma negativa diante da prova. De certa maneira, a sua irmã, ao dizer não quero ficar, eu quero ficar em coma induzido, ela está rejeitando a prova que a vida lhe ofereceu. Não é bom, não é bom. Mas a gente não tem o direito de ficar julgando e estabelecendo condenação às pessoas, né? A gente tem que entender porque cada espírito tem uma história diferente e, de repente, para alguém, um determinado drama, a pessoa
tiraria facilmente, enquanto que outra teria muita dificuldade de lidar com determinada situação, porque nós somos distintos. Então, para a sua irmã, para ela especificamente, a experiência de fazer hemodiálise, que tantas pessoas, milhões de pessoas hoje no mundo, passam por essa situação de maneira sistemática, estão há anos promovendo a continuidade de suas existências fazendo hemodiálise, ela não aceitou. Então, é uma reação de rebeldia, vamos dizer assim, diante da prova, né? Mas a gente não pode considerar que essa rebeldia ela seja a causa do processo da desencarnação. O fenômeno da desistência da vida, de falência dos órgãos, ele até acontece, mas ele é muito mais típico no caso de pessoas que estão em processo de enfermidade longa e que estão desistindo de maneira por conta do grande fenômeno do esvair-se da vida. Pessoas em processo de depressão profunda, que vem arrastando depressões há muitos anos, elas podem, de repente, começar a entrar num desinteresse e param de se alimentar, param de ter interesse de sair, e aí realmente o corpo vai definhando e a pessoa desencarna. Desencarnar em 5 horas, quando a pessoa, horas atrás, toma uma notícia forte, não parece ter sido realmente essa decisão que provocou isso. O mais provável é que a programação espiritual se desenhou para isso acontecer, do que tenha sido pela intencionalidade dela. Situações de intencionalidade pode acontecer, mas são casos que estão relacionados a fenômenos com maior durabilidade. Por exemplo, maior duração. Por exemplo, você tem um casal que vive há 50 anos junto. Aí estão velhinhos. Aí, de repente, um desencarna. O outro entra num processo de tristeza, porque não sabe viver sem o outro mais. E aí, no intervalo de 4, 5, 6 meses, menos de um ano, o outro também desencarna. Então, esse é um mecanismo do quê? Da tristeza, da melancolia, do processo depressivo que vai definhando a pessoa. Aí é mais possível você dizer, olha, ele desistiu de viver, ele perdeu o interesse. A depressão tomou a pessoa e ele desistiu. Então, você tem algumas pessoas que passam por isso, mas são fenômenos que demoram mais. Não é um fenômeno de 5 horas para acontecer. Então, é menos provável que tenha sido uma desistência. Houve, nitidamente, uma desistência da prova, mas uma desistência da vida é menos provável. Agora, talvez o que é mais esperado é que a programação espiritual estaria para esse momento. O stand seria uma estratégia para dar uma sobrevida para ela, mas ela talvez desencarnasse, ou poderia, se mantivesse o processo da hemodiálise, né? Mas a gente considerar que em 5 horas a pessoa parte da vida porque desiste de viver, é menos provável. É mais provável que, em função da não aceitação da prova, ela tenha tido uma complicação natural da própria existência, e aí, por conta disso, acabou desencarnando. Então, nesses casos, não podemos considerar que é suicídio indireto, mas podemos considerar que ela, na verdade, hoje está considerando que ela perdeu uma grande chance de continuar na existência, que ela desistiu da prova pela hemodiálise, mas não que isso tenha provocado efetivamente a sua desencarnação. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, agradecendo a você, ouvinte internauta, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, acompanhando não só aqui pela Web Rádio Fraternidade, mas também junto com todos os canais parceiros, como a FEB, a Rai TV, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Amigo Espiritual, espiritismo.net. Jorge, vamos para mais uma pergunta que chegou aqui para a gente, deixa eu colocar aqui, a Joyce Oliveira, lá de Macapá, no Amapá. Da minha terra! Pois é, da sua terra. Vamos lá, ela pergunta assim, ó. Se antes de reencarnar, passamos pelo esquecimento, como ficamos durante o sono? Recobramos todas as vivências que já tivemos ou só após o desencarne nos é permitido essas recordações? A Joyce, lá da sua terra, Macapá. Muito boa noite, Joyce, minha conterrânea.
Meu Deus do céu! Por responder uma pergunta para Macapá, que maravilha! Ó, oh, Joyce, é o seguinte, isso depende muito do grau de evolução do espírito. Vamos considerar um espírito em condições medianas. O espírito em condição mediana passa por um processo de esquecimento do passado tão significativo que ele esquece mesmo, até depois que desencarna. Dona Laura, que é um personagem de uma razoável evolução espiritual e que habita nosso lar, a mãe de Lísias, que é a casa que recebe André Luiz para morar quando ele está lá em nosso lar, quando ele sai do hospital, ela é um espírito de uma evolução espiritual até boa. Ela não lembra do passado, ela só lembra da última. Ela precisa ir para umas sessões de memória para que ela consiga resgatar, e ela vai fazer esse trabalho, para que ela consiga lembrar 300 anos. Mas isso como? Induzido. Memória, vamos lá, vamos recordar, vamos considerar assim, um processo como se fosse de hipnose para trazer para o consciente aquilo que o esquecimento do passado bloqueou. Então, nós temos uma tendência de trazermos esse passado bloqueado. Durante o sono, bloqueado do mesmo jeito. Ok? Então, veja lá, Joyce. Encarna, perde a lembrança do passado. Desencarna, a lembrança não volta. Você depois é que vai progressivamente lembrando para poder ter uma compreensão melhor das coisas. Durante o sono, também não tem lembrança. Ok? Agora eu vou desdizer o que eu disse. Quando o espírito reencarna, ele tem o esquecimento do passado. Porém, existem algumas experiências que nós passamos que elas são profundamente traumáticas. O espírito desencarnou numa guerra, ele viveu na guerra, viveu num campo de concentração, ele teve o corpo queimado. Imagine que você passou por uma prova assim, terrível. E essa prova foi tão dolorosa que ela marcou o espírito muito profundamente. Quando algo nos marca muito profundamente, nem o esquecimento do passado apaga. A pessoa esquece tudo e quando ela dorme, ela tem sonhos repetitivos, do tipo, sonha sistematicamente que está na guerra, ouve tiros e jogando no chão, vê pessoas morrendo, ela se sente morta, passam uns dias, sonha de novo a mesma coisa. Sonhos repetitivos traumáticos são um indicativo do ontem que a janela não conseguiu fechar. Pessoas que sonham sistematicamente sendo enterradas vivas, ou se afogando, ou pegando fogo. Histórias muito fortes. Elas não costumam se apagar nem com o esquecimento do passado. Então, essas lembranças ficam. E aí, desdizendo o que eu falei, quando chega na hora do sono, a pessoa pode ter uma volta para o ontem, porque aquele passado ainda é presente. E eu volto a viver a história do passado. Mas aquilo que não é muito forte, aquilo que não cravou profundamente na minha alma, a gente não vai lembrar com facilidade. E uma terceira situação que não pode ser esquecida é que existem situações nas quais os nossos mentores, a nosso benefício, para apresentar para nós determinadas situações que a gente precisa tomar a decisão com mais acerto, mostram para nós, em forma de visão, aquilo que eu não estou acessando sozinho. Não sou eu que acesso. O mentor vem, mostra o quadro. Eu me vejo no quadro. Esse quadro não está na minha memória. Esse quadro é o meu mentor, preocupado comigo, que vai e mostra para mim. Nossa, eu sonhei que eu estava num local, por exemplo, a pessoa vai assumir um cargo público, e aí ela está, ai meu Deus, assumir um cargo, ai, vai ser tão legal, porque eu vou poder mandar num monte de gente, vai ser tão bom, ai, que legal, que lindo, vai ter todo mundo querendo bater foto, todo mundo, e aí ela está muito empolgada que vai ter um cargo público. Quando chega de noite, ela sonha, ela num palácio, exercendo poder, jogando pessoas no calabouço, cometendo maldades, fazendo uma série de atrocidades. O que é isso? Não é necessariamente ela que lembrou, mas o mentor, preocupado com a bobagem que ele venha fazer quando assumir o cargo, tudo bem que não vai mandar ninguém para o calabouço, mas eu posso me vingar, estabelecer processo de maldade, mesmo no cargo público que tem tantas restrições hoje pela legislação. Você pode usar da maldade pessoal para perseguir pessoas, para fazer alguma coisa de errado. Então, o mentor, preocupado com você,
faz você sonhar com coisas que você já fez, para dizer, não faça mais isso aí. Olha, eu sonhei que eu estava num palácio e eu botava pessoas na masmorra. Meu Deus, será que era eu? Para que eu saiba que na atual situação de mando, eu não posso evocar algo que existe em mim e que pode ser despertado se eu não tiver cuidado. Então, 3 pontos aí para você, resumidamente, Joyce. O esquecimento do passado apaga assim, não dá para lembrar. Só a última. E para puxar as outras, tem que ter um estímulo para poder voltar. Segundo ponto, traumas muito profundos furam esse bloqueio e podem se fazer lembranças presentes no hoje, apesar do esquecimento, ele rasga o véu e fica aparecendo nos nossos sonhos ou até no estado de vigília. E terceiro, os nossos mentores podem fazer o papel de apresentar o passado para nós. Mas, via de regra, a única existência que a gente lembra, mesmo depois da desencarnação, é só essa última que a gente está vivendo. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes que estão aí acompanhando com a gente, internautas, tem muita pergunta, Jorge. Que bacana, viu? Isso é muito bom. Olha, a gente já vai dizer que se não vai dar para responder, mas aí semana que vem tenta novamente, viu? A gente vai fazendo aqui, correndo os olhos, vendo as perguntas. Tem uma questão, Jorge, que eu queria que você comentasse. A nossa ouvinte pergunta o seguinte: é, sobre crianças sequestradas ou perdidas que não retornam ao lar original. É algo planejado antes da reencarnação? Seria uma prova ou expiação? E para quem? Espírito ou pais? Desde já, obrigado. Tá aí a nossa ouvinte fazendo a pergunta, a Carmen, do Rio de Janeiro. Crianças perdidas ou sequestradas não são programadas antes da reencarnação. Perdidas pode até ser, sequestradas não. Por quê? Porque se eu programar que uma criança tem que ser sequestrada, eu preciso programar que alguém vai sequestrar essa criança. Então eu não posso programar o mal. O mal não pode ser programado, porque se todo mundo vem para fazer o bem, como é que eu vou dizer, olha, você vai reencarnar e você vai sequestrar aquele menino ali? Não faz sentido. Então, o sequestro, ele não é programado. O que existe é que, no quadro de possibilidades dos espíritos, se diz assim, olha, você vai reencarnar, mas você tem uma história do ontem que pode fazer com que você perca a possibilidade de ter uma vida duradoura. Pode ser que você tenha uma vida longa, mas pode ser que você desencarne cedo. Você pode desencarnar cedo em função de uma doença, de um atropelamento, de alguma outra coisa que vai ceifar a sua vida. Inclusive, né, a possibilidade de uma bala perdida, a possibilidade de um sequestro, de sumir, a criança sumiu, desapareceu. Não vou dizer nem sequestro, mas pessoas que pegam crianças e matam mesmo, né? Então, essas situações, elas podem estar no quadro de possibilidade. Lembremos que nós somos espíritos que vivemos no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo onde as almas que aqui encarnam vêm de uma história terrível de escravidão, de violência, de guerras, de opressão, de calabouços, de perversidades, de inquisição, de torturas, de sistemas totalitários, de uma série de atrocidades que as nossas páginas da história estão cheias de sangue. Então, nós somos almas complicadinhas. No quadro de possibilidades nossas, existem muitas situações amargas, porque nós não somos almas puras. Nós, apesar de encarnarmos e termos corpos infantis, às vezes somos espíritos que vemos de histórias muito dolorosas. E aí, nessas circunstâncias, um espírito pode reencarnar com a possibilidade de ter uma desencarnação numa idade tenra, e nessa encarnação, desencarnar num momento muito curto, mas não necessariamente que alguém tenha que se comprometer para que isso ocorra. Pode acontecer de várias formas, cai no poço, encosta numa cerca eletrificada e desencarna, cai da laje. Meu Deus, quantas situações podem acontecer na forma de acidente, choque elétrico, inúmeras, em que um desencarne cedo pode acontecer. E pode também acontecer que esse desaparecimento se dê pela mão de outras pessoas. Isso acontece quando no quadro de possibilidades isso pode se dar.
Então, programado de ser sequestrado? Não. Mas programado de não estar com a família? Isso é uma possibilidade. Olha, você não vai viver muito tempo com a família. Mas a prova para os pais é também bem mais difícil, porque se essa criança ela é sequestrada ou ela sofre uma violência e desencarna, acabou. Ela está no mundo espiritual. E os pais, que vão viver 30, 40, 50 anos com aquela foto de uma criança na sala, esperando por uma notícia que nunca vai chegar? Quem vai sofrer mais? Quem terá maiores dores do mundo? A criança? Ou os pais que vão amargar muitas vezes por décadas essa história? Muitos deles até dizem: preferia sepultar meu filho e saber que a história acabou do que ficar todas as noites pensando que ela pode estar viva em algum lugar, sendo torturada por alguém. Então, são provas muito difíceis, muito difíceis. E assim como as crianças, os pais também são espíritos de mundo de provas e expiações e que têm as suas histórias para resolver. É uma prova demais amarga, muito difícil. E precisa efetivamente de muita fé, de muita força interior para que você consiga superar a existência com esse tipo de dificuldade. Quando se conhece a doutrina espírita, dá para fazer uma leitura espiritual das coisas e entender que, como situações graves não acontecem por acaso, há uma razão suficiente para que isso aconteça e nós temos que nos fortalecer nas nossas provas para que a gente consiga levar a vida em frente. Se não, pode acontecer de, em função de um trauma dessa magnitude, o espírito se congelar durante a existência. Ele não consegue ver mais nada, ele não consegue cuidar mais dos filhos, não toca mais a vida dele, ele simplesmente se autodestrói. Ele entra num processo de depressão profunda, ele não avança mais. Então a gente precisa viver o nosso luto, sentir o luto, chorar a tristeza, o amargor da perda de alguém, correr atrás, registrar, viver na expectativa. Tudo isso que é real e ilícito. Mas, depois de um certo período, a gente precisa, ainda que carregue esse punhal cravado no peito, retomar a normalidade, pelo menos parte da normalidade da nossa vida, para que a gente recomece. Porque se eu não retomar e eu ficar fixado apenas na perda, eu não consigo ganhar mais nada na existência. Eu perco a possibilidade de crescimento. Eu vou esquecer dos meus outros filhos que eu tenho que cuidar, do meu cônjuge, do meu esposo, da minha esposa, e até a mim mesmo. Eu posso perder o fio da minha própria história. Então a gente carrega com essa cicatriz, a gente vai avançando, vai seguindo, com as dores que forem, mas tendo a serenidade dentro das nossas almas de que Deus, o soberano Senhor, tem uma resposta plausível para todas essas coisas. E nesse particular, a fé espírita é muito importante para nos convencer de que há uma razão para todas essas coisas, porque uma existência só não é suficiente para nos explicar determinadas dores que as famílias atravessam. Nossa, Jorge, tem muita pergunta boa aqui, mas infelizmente o tempo está chegando ao final. Tem uma pergunta que eu queria que você comentasse para a gente, e vai ser a nossa última pergunta de hoje, que é a seguinte. Hoje eu respondi poucas perguntas. Mas é porque nós somos mais profundos, né, Jorge? As respostas, elas exigiram um pouco mais de reflexão. Sou Maria, lá de Irecê, na Bahia, e não sou espírita. Olha que legal. Completou 5 meses que meu esposo faleceu. Foram 45 anos de união. E estou vivendo uma profunda tristeza. Tem dia que vou visitar o túmulo por 2 vezes e volto muito mal. Sonho com ele frequentemente e são sonhos tão reais. Quando o médico informou que não tinha mais nada a fazer, o meu esposo que me consolou dizendo que já tinha vivido bastante e que eu tinha feito muito por ele. Preciso de uma palavra. Agradeço a boa vontade. Ô Maria, uma boa noite para você. Eu entendo perfeitamente a imensidão da sua dor.
Não é fácil você ter um companheiro de 45 anos e de repente perceber que ele não está mais do seu lado. Eu entendo as suas idas no cemitério. Eu entendo a sua tristeza. Eu entendo todas essas suas situações. Mas o Espiritismo nos conta umas coisas muito interessantes. É que seu marido, que ama você, está perto de você, não está no túmulo. Porque Jesus dizia que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Qual é o tesouro do seu marido? O túmulo ou você? Então, aonde estiver o tesouro, o coração dele vai estar. Se você é o tesouro dele, o coração dele está perto de você. É compreensível que você vá no túmulo. Eu entendo você, mas ele não está lá. Seu marido está perto de você. E o fato de você sonhar com frequência com relação a ele e os sonhos serem reais, sabe o que significa, segundo o Espiritismo? Que é real mesmo. Os encontros são reais. Eu vou lhe dar uma dica de como é que a gente sabe se a gente realmente sonhou ou se a gente viveu isso. Quando a gente está vivendo de fato fora do corpo uma determinada experiência, nós pensamos como nós pensamos, nós agimos como nós agimos, e nós conhecemos tudo o que está acontecendo. Nós temos uma clara percepção da realidade. Então, digamos, você sonha com ele, diz assim, você sonha e diz, meu marido está morto, eu sei que ele está morto, mas eu estou conversando com ele. Essa compreensão de que ele está morto, mas que ele está vivo, aí você diz, e aí, como é que você está? E conversar de maneira muito franca sobre todas as coisas, e você percebendo que os seus sentimentos durante o sono são exatamente os sentimentos que você teria se você estivesse ao lado dele, esse é o indicativo de que o sonho é real. Então, por que esses sonhos estão acontecendo? Para dizer a você que seu marido vive. Para dizer que a morte não tirou ele de perto de você. O que significa dizer que ele não está no túmulo, Maria. As suas visitas são importantes para você, mas não são importantes para ele. Importantes para ele é você, quando for dormir, antes de deitar, orar por ele e pedir que Deus abençoe a ele. E você ter a chance de encontrar com ele mais vezes ainda. E poder usufruir dessa relação não só 45 anos, mas por muito mais tempo. Porque esse companheiro não está longe de você. Veja que coisa maravilhosa. Que consolo extraordinário a gente consegue da vida quando se descobre que a vida continua para sempre. Você pode até se dizer viúva, mas você sabe que você não está viúva, que o seu amor continua vivo, que ele lhe visita, que ele está com você durante várias noites e a sensação da presença dele precisa ser sentida de maneira mais efetiva ainda por você, para que você possa dizer de si para si mesmo: o meu amor continua convivendo comigo. E dentro dessa compreensão, retome a história da sua vida. Continue a sua história para frente, contando com a presença dele durante as suas noites, na qual você vai ter a grande oportunidade de rever o seu grande amor. Que Deus abençoe você grandemente pela possibilidade de você ter essa continuidade que muitas pessoas gostariam de ter. Existem muitas pessoas que perdem seus entes queridos e que sonham com a possibilidade de encontrá-los durante o sono. E você está tendo isso. Bem-aventurada é você, Maria, pela chance que você está tendo de reencontrar com o seu amor. Meus parabéns. Ô Jorge, eu queria pegar um gancho nesse finalzinho de resposta que você trouxe para a gente. A gente vai ter semana que vem, o dia de finados, né? E eu queria que você pudesse falar alguma coisa para a gente caminhar para o final do programa, né? E também que fizesse já também a nossa prece. Aproveitando, porque às vezes nós temos um público que muitas vezes não é espírita,
entendeu? Sim. E eu acho que a sua colocação agora foi muito bacana e que você pudesse falar um pouquinho dessa relação nossa com os nossos entes queridos que já se foram, mas que estão no nosso coração. É verdade, Rubens. Nós estamos nos aproximando do dia que se celebra como sendo o Dia dos Finados. Nossa live da próxima semana será exatamente no dia 2 de novembro, no dia do chamado Dia de Finados. E como é que o Espiritismo interpreta todas essas coisas? Como todos, evidentemente, sabem, para a doutrina espírita, um dos seus pilares fundamentais é a continuidade da vida, a imortalidade da alma. Mas o Espiritismo nos conta uma coisa muito interessante. Nós não somos somente imortais no sentido de sobrevivermos à morte. Nós não apenas sobrevivemos à morte, nós vivemos após a morte, o que é bem diferente. A doutrina espírita nos assevera que nós continuaremos vivos com tudo aquilo que vida tem. E não somente vivos, mas com toda a consciência e personalidade que nós tínhamos antes da morte. Então, nossos afetos, nossos amores, nossos sentimentos, todas as nossas condutas, elas não vão deixar de ser nossas. A gente vai continuar sendo do jeito que a gente é, sentindo amor e afeto pelas mesmas pessoas que a gente tinha antes. Não há uma mudança brusca dos espíritos só porque desencarnaram. Então, os nossos amores, os nossos afetos, os grandes amores das nossas vidas, eles permanecem após a morte vinculados a nós. Às vezes nós não conseguimos lembrar do sonho que a gente teve. Puxa, queria tanto ter sonhado com meu filho, mas eu não consegui. Às vezes a gente encontrou com ele, só que não lembramos. Nem tudo que a gente sonha, a gente lembra. Mas existem muitos encontros espirituais que acontecem e que a gente não se dá conta de que eles estão acontecendo. Eles são reais, só que por conta das nossas crenças ou da nossa dificuldade de lidar com certas verdades, muitas vezes, quando nós chegamos no corpo, boa parte daquilo que vivemos se apaga da nossa memória. Às vezes a gente lembra parcialmente, olha, eu sonhei com meu filho, mas ele falava comigo, eu não lembro o que era, sei que ele falava um monte de coisa bonita, eu ficava tão emocionada, mas eu não consigo lembrar o que era. Isso também acontece. Então, todos esses fenômenos são os indicativos de que o Espiritismo, na sua fala, nos comenta que a vida após a morte não somente existe, como existe também a comunicabilidade dos espíritos com os homens, ou seja, essa proximidade das nossas almas, esse sentir dos espíritos perto das nossas almas. O que precisamos fazer, então, diante desse cenário? Perceber a majestade da vida. Entender a grandiosidade da misericórdia de Deus, que não permite que a solidão ocupe os espaços dos nossos dias, quando nós perdemos a convivência com os nossos afetos. A doutrina espírita, derramando sobre nós o consolo que ela nos traz por esse fenômeno da proximidade daqueles que partiram antes de nós, enche as nossas almas de uma consolação tão profunda que espanta de dentro das nossas almas a terrível saudade que às vezes quer se implantar e nos levar na direção da depressão. É como se fosse uma luz que se acendesse no nosso quarto escuro, iluminando as nossas almas e nos dando a convicção de que nós não estamos sozinhos. Porque junto de nós, dois elementos essenciais permanecem preenchendo as nossas almas. O primeiro deles, nossos grandes amores, que vêm para dizer que não estamos sozinhos. E o segundo elemento que vem também preencher as nossas almas é Deus, o soberano Senhor, que com suas diversas leis vem socorrer as nossas horas de tristeza, encher as nossas almas de paz e nos dar a certeza de que Ele está cuidando de tudo, apesar das nossos aparentes momentos de solidão. Deus cuida de nós e faz com que os nossos entes queridos também venham para retirar das nossas almas a sensação do abandono. E exatamente porque Deus exerce esse papel nas nossas vidas, vamos agora orar para agradecer por Ele, por tudo isso. Vamos orar?
Divino Senhor das nossas vidas. Deita a tua misericórdia infinita sobre os nossos corações cansados. Socorre as nossas almas que choram na angústia da solidão em que vivemos, das dores que vivenciamos, e dá a cada um de nós a certeza de que não nos encontramos sozinhos. Abre, Senhor, a porta do fosso escuro em que nos encontramos e que nos escondemos, e vem trazer de volta a luz para as nossas vidas, iluminando não somente as nossas almas, mas também os nossos olhos, para que voltemos a ver a cor e a beleza que a vida possui. Não permite, Senhor de todas as coisas, que a morte roube das nossas almas a felicidade que tanto buscamos. Não deixa, Senhor, com que a desesperança se torne a nossa companheira inseparável, mas infunde dentro de nós a fé que nos sustenta e a certeza da continuidade da vida, para que os nossos corações, sustentados por tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece, consigamos encontrar a força que nos falta para retomarmos o caminho das nossas vidas. Vem, Senhor, nos dá a tua mão, arruma os nossos joelhos desconjuntados e nos coloca novamente de pé. Preenche as nossas almas da força que está nos faltando para retomarmos o fio da nossa história e dá a cada um de nós a paz que tanto precisamos para o prosseguir das nossas vidas. Por isso te rogamos que tu abençoes os nossos lares, que tu protejas os nossos familiares, todos os que se encontram enfermos, os nossos familiares que se encontram acamados, que nesse momento os companheiros da espiritualidade que socorrem a todos aqueles que sofrem, que possam ter acesso aos cômodos da nossa casa, assistindo carinhosamente os nossos entes queridos que precisam de socorro, para que de alguma forma a presença dos nossos amigos espirituais possa ser sentida, envolvendo carinhosamente cada um de nós, na paz que precisamos sentir durante os dramas naturais que a existência possui. Auxilia a todos nós, Senhor, tão carentes de fé, tão carentes de força espiritual, para superarmos os dramas profundos que a vida possui. Traz paz e harmonia, saúde e serenidade para os nossos lares. Abraça carinhosamente os nossos entes queridos, todos eles, os que se encontram enfermos, os que se encontram enlouquecidos pelos vícios, os que se perderam na loucura do mundo, e todos aqueles outros que se trancaram dentro de si mesmos, enfermos por conta do processo da depressão. Que a luz infinita, que a luz da saúde e da paz invada os nossos lares, recolhendo nos seus braços todas as entidades espirituais que se encontram dentro dos nossos lares e que, de alguma forma, têm contribuído para a desarmonia, para o desamor, para os processos de tristeza, para as doenças e para que a violência tenha se estabelecido dentro do nosso lar. Vem, Senhor da vida, e traz luz aos nossos lares
e acolhe com o teu abraço divino cada uma dessas entidades, cada um desses nossos irmãos que ainda não entenderam o verdadeiro propósito da vida. Que os nossos mentores espirituais possam recolher cada um deles com um abraço fraterno. Que eles possam ser recebidos com um abraço espiritual, para que eles também saibam que eles não estão sozinhos. Que o amor infinito que tu tens por todas as tuas criaturas se estende também a eles. Que os nossos espíritos benfeitores possam realizar dessa maneira o atendimento a todos esses companheiros que de alguma forma estão perdidos, Senhor, esquecidos de si mesmos. Derrama assim, Senhor da vida, tuas bênçãos, não somente sobre os nossos lares, mas sobre todos os lares da terra, sobre todas as famílias do planeta, principalmente naqueles onde as mães soluçam pelos seus filhos desaparecidos, principalmente pelos lares onde elas desconhecem o destino de suas crianças. Que o teu amor infinito console a cada uma delas, e que dê a todos a força que lhes falta para a retomada de suas histórias de vida. Protege assim, Senhor, o nosso resto de noite. Abençoa o nosso país. Protege o Brasil, Senhor, para que ele cumpra a sua missão de ser verdadeiramente o local onde o amor e a paz sirva de exemplo para o mundo. Fica conosco assim, Senhor da vida. Protege os nossos corações sobre a tua bênção e dá aos nossos corações sofridos a certeza crescente de que tu és o nosso único Senhor e que em tuas mãos repousaremos esta noite em absoluta paz. Muito bem. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando o Pinga Fogo desta segunda-feira, a sua edição número 28, 26 de outubro de 2020. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta semana que vem. Queria dizer a você que está acompanhando aqui pela Rádio Fraternidade, pelo seu canal no YouTube, no Facebook, e nos canais parceiros da FEB TV, da Rai TV, da TV7, da TV Cercal, da Web Rádio Amigo Espiritual, do Espiritismo.net, que você curta, compartilhe aí essa transmissão feita não só por nós, mas pelos parceiros, para que essa mensagem possa ser propagada aí afora, chegando e acalentando os corações. Jorge, o braço tá bom? Tá melhorando. Então tá bom. Vamos que vamos. Nossa gratidão mais uma vez, viu? Fica com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Se Deus te pedir. Gente, uma boa noite para todos. Muito obrigado pela presença de vocês e que Deus abençoe as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau, gente. Muita paz.